dia, ainda é boa noite que nós chegamos à meia-noite. Mas dá para dizer, Renato, que mesmo com o mau resultado, né, e evidentemente acho que você vai tirar alguma coisa também positiva do jogo, a questão física, dá para se dizer que é uma delas, o time, né, aguentou, correu bastante, né, o máximo que pôde hoje, enfim, além das observações evidentes que você está fazendo na equipe. E claro, queria que você comentasse também a situação do campeonato, que ela, se não é delicada, ela é ruim para uma instituição do tamanho do Grêmio, já que com esse time foi o primeiro jogo. Vimos algumas coisas boas, algumas coisas ruins, mas esse é um papo que eu tenho sempre com o grupo no vestiário. Fizemos um bom primeiro tempo, criamos as melhores oportunidades. Depois eu havia falado para vocês ainda ontem que era uma coisa normal, que a equipe ia sentir, porque o ritmo de jogo é importante. Você pega o adversário com o ritmo de jogo e o Grêmio tem que correr atrás da vitória, e depois ter que correr atrás do prejuízo por termos tomado um gol com 2, 3 minutos do segundo tempo, aí as coisas dificultaram ainda mais. Mas teve muita coisa que eu gostei por ter sido o primeiro jogo. É lógico que o resultado não foi bom, mas eu já tive uma conversa com um grupo no vestiário. Posso falar para vocês que quem está na frente aproveita, porque tem 7 vagas, uma é do Grêmio, pode ter certeza. Então estou bacana, o Grêmio entre os 8. Então aproveite enquanto é o momento, porque daqui a pouco cada um vai para o seu lugar, pode ter certeza disso. Você destacou agora há pouco, Renato, que teve algumas situações do time, do desempenho que te agradaram, e outras nem tanto, muito também em função desse começo de temporada. Tem como detalhar um pouco mais o que te agradou no jogo de hoje? Não adianta eu ficar falando das coisas boas. Se eu falar só das coisas boas, daqui a pouco alguns vão interpretar, eu não citei A, B ou C, vão achar que não foram bem, ou, enfim. É uma conversa que eu tenho entre 4 paredes, sempre com o grupo. O que eu posso falar para vocês é que eu gostei, principalmente do primeiro tempo, enquanto os jogadores tiveram, digamos assim, preparo de igual para igual. Mesmo com uma posse de bola muito grande, a gente não conseguiu fazer com que se tornassem gols as jogadas e a posse de bola. Mas eu gostei. É lógico que nós temos muito que evoluir, mas essa evolução, principalmente com essa equipe, é lá para o 4º e 5º jogo, porque a gente sabe que o ritmo de jogo de um time ele é muito importante. Se você está jogando contra uma equipe que está sem ritmo de jogo também, o jogo praticamente se iguala. O problema é que a gente pega os adversários com ritmo de jogo e isso dificulta mais. Mas é continuar trabalhando e quarta-feira tentar buscar a primeira vitória para que a gente possa começar a reagir no campeonato. Renato, o quanto esse resultado negativo prejudica o planejamento do Grêmio da continuidade? Agora, quarta-feira tem o Brasil de Pelotas, Gauchão, e depois já é Recopa, e depois também no meio desses jogos tem Gauchão de novo. Muda alguma coisa esse resultado negativo? E também na questão da pontuação final da primeira fase, o quanto altera aí na ideia de vocês o que o Grêmio possa chegar ao final dessa primeira fase em pontos? O objetivo é o mesmo, não importa em que lugar o Grêmio chega, o Grêmio vai classificar. O Grêmio vai classificar, a gente precisa buscar a classificação. Então a gente tem que pensar de jogo a jogo. O próximo jogo que a gente tem que pensar aqui é contra o Brasil de Pelotas na próxima quarta-feira, e a gente precisa pontuar, a gente precisa ganhar. Não adianta ficar falando daqui do 4º jogo, do 5º jogo, da Recopa. Nós estamos no jogo pelo Campeonato Gaúcho na próxima quarta-feira e a gente vai se preparar para tentar ganhar os 3 pontos. Renato, dentro das mudanças que você teve que fazer, por saídas de jogadores, por uma nova foto na equipe do Grêmio principal, o que você achou do Cícero, também do Everton, que ganha mais uma vez a oportunidade de entrar no lugar que ano passado era do Fernandinho, e do Madison, especificamente a atuação desses 3 jogadores, e talvez até frisando um pouquinho mais do Cícero, que está jogando numa função que ele pode fazer, mas não é exatamente a dele. Mas eu gosto de falar no geral, é aquilo que eu falei para vocês, eu gostei principalmente do nosso primeiro tempo. Então não adianta você querer cobrar muito. O primeiro jogo, eles estão sem ritmo, e você sem ritmo, às vezes eu falei para vocês ontem, vai errar um passe com o companheiro do lado, vai errar um cruzamento, vai errar uma jogada, por falta desse ritmo. Então não adianta eu ficar cobrando demais do time no primeiro jogo. Eu gostei muito mais das coisas que aconteceram do que não aconteceram. Então esse é um fator positivo, porque é o primeiro jogo,
a tendência é crescer, mas esse crescimento da equipe, sem dúvida alguma, vai vir com o ritmo de jogo. Qualidade nós temos, mas o problema é que esse ritmo está fazendo falta. E é aquilo que eu falei, uma equipe 100% a gente vai ter lá pelo quarto, quinto jogo. Renato, ainda sobre o Cícero, hoje dentro da partida você utilizou ele praticamente em 3 setores diferentes, né, no decorrer dos 90 minutos. O quanto esse fator de polivalência que o Cícero apresenta será importante ao longo da temporada e até mesmo numa construção de plantel para 2018? Mas é fundamental um jogador que joga em várias posições. E por quê? Porque às vezes, numa substituição, você não troca às vezes um pelo outro. Você pode mexer as peças dentro do campo sem tirar certos jogadores. É o caso do Cícero. A gente tem que levar em conta também que o Cícero ficou muito tempo sem jogar o ano passado e ele jogou praticamente só os 3 jogos dos 4 que ele veio para cá. Então é um jogador também que, mais que o Souza, ainda está faltando o ritmo para ele, mas ele é um jogador importante, tem uma qualidade técnica muito grande, tem um tempo de bola muito bom, entendeu? E ele vai nos ajudar. Então pode ter certeza que é sempre bom você ter jogadores no grupo que jogam em outras posições. Justamente por isso que eu te falei, às vezes você não precisa trocar um jogador pelo outro, você pode mexer as peças dentro do campo sem mudar tal jogador. Renato, você falou sobre daqui a 4, 5 jogos, né, poder apresentar um rendimento melhor, mas se a gente contar, né, os 4, 5 jogos que faltam, já estará na Recopa, já terá passado a Recopa. Como é que você vai trabalhar essa condição daqui a pouco até de pressão, porque tem que classificar no Gauchão, tem um título ali na frente e não teve o tempo necessário para colocar esses jogadores no 100%? Mas tem horas que a gente não pode fazer nada. O Grêmio, por ser grande, por ter sido campeão da Libertadores, por ter disputado o Mundial, entrou de férias dia 18. Eu não faço as leis. Os jogadores tiveram direito a 30 dias de férias. Nós começamos bem depois. Um resultado desse, lógico que ninguém gosta, mas é o primeiro de uma equipe que está voltando praticamente aí muito tempo sem jogar. Então, infelizmente, como eu te falei, a gente vai estar lá naquele ritmo do ano passado, lá pelo 4º, 5º jogo. Eu sei que nós estamos correndo contra o tempo, nós temos a Recopa. O problema é que, infelizmente, nós não começamos bem o campeonato, então a gente não pode culpar esse grupo que está aí, entendeu? É o Grêmio total. Nós disputamos 12 pontos e, infelizmente, nós ganhamos 1. Se nós tivéssemos ganho 4, 5 pontos, nós sabíamos da dificuldade que esse grupo iria encontrar por falta de ritmo de jogo, mas estaríamos numa posição na tabela melhor. Mas, infelizmente, isso não aconteceu. Então, eu falei para vocês ontem também, a gente tem que correr atrás do prejuízo. Só que não adianta você querer cobrar desse grupo aqui 100% das coisas que eles vinham fazendo no ano passado, se esse grupo não está com o ritmo de jogo necessário. Qualquer equipe, hoje em dia, você vê no Brasil grandes clubes que já jogaram 4, 5 jogos e você sabe que ainda não apresentaram tudo que sabe. Isso no 4º, 5º jogo. Imagina esse grupo no primeiro jogo. Então, infelizmente, a gente não começou a ver o campeonato, mas a gente vai correr atrás do prejuízo. Não foi bom o resultado hoje, lógico que não foi, mas a tendência é a equipe crescer. Eu volto a falar para vocês, tem vaga para 7. E o Grêmio é o penúltimo hoje, amanhã ele pode ser o último do campeonato, mas tem vaga para 7. O Grêmio vai estar entre os 8. Renato, a gente teve do lado direito hoje ali a presença do Madison junto com o Léo Moura. E esse é um corredor que a gente viu muito os dois trocarem de posição, assim como a gente já viu contigo Gilson e Lúcio em algum outro momento. Com a saída do Ramiro, tu vê nessa mudança necessária uma possibilidade de o Grêmio ter uma boa jogada de linha de fundo ali pelo lado direito com esses dois jogadores? Não é só o lado direito, é o meio, o ataque, do lado esquerdo. Os jogadores estão recebendo as oportunidades, eles têm que aproveitar. Nós temos um grupo bom, um grupo de bastante qualidade. Então, o jogador que entra não é só o lado direito, o jogador tem que aproveitar a oportunidade que tem sido dada. Então, o rendimento deles, da mesma forma que joga o Ramiro aí, da mesma forma que eu já coloquei outros jogadores em outras situações, em outros anos, que deram certo, a chance está aí. Eles têm que pegar, porque eles sabem que o grupo, volta a repetir, um grupo bom, um grupo de qualidade, e está todo mundo querendo jogar. Então, quando o jogador tem oportunidade, ele tem que aproveitar. Renato, pela circunstância, 1 ponto em 5 jogos, tu achas que já é o momento do sacrifício? O Grêmio já tem jogo quarta-feira com o Brasil de Pelotas na Arena.
daqui a pouco o jogador que aguenta 45 minutos, 50 fica os 90. Já é o momento do sacrifício? É difícil a gente falar o sacrifício. Eu converso com eles diariamente em termos de treinamento. Quem está com a perna pesada a gente vai tirando, a gente vai poupando durante os treinamentos. Só que no jogo eu tenho 3 substituições. Então eu vou segurando, dependendo do que está acontecendo no jogo eu faço as substituições necessárias, mas ao mesmo tempo tenho que segurar um pouquinho, porque daqui a pouco, por falta de ritmo de jogo, o jogador pode sentir alguma coisa, eu já queimei a 3ª substituição. Mas tem que ter calma, tem que ter inteligência. Dentro do possível, a gente vai monitorando todos os jogadores até eu segurar a última substituição e tem que fazer. Depois, se acontecer uma zero do jogador, sentir e acabar com 10. Infelizmente, isso pode acontecer. Agora, a gente tem monitorado o grupo todo no dia a dia, nos treinamentos. E no jogo também, eu vou perguntando para os jogadores, um a um dentro do campo, como é que eles estão, se estão sentindo alguma coisa, até para me proteger em termos de fazer as substituições. Presidente, o Grêmio agora, né, com o time titular, fazendo seu primeiro jogo, não conseguiu a vitória, mas a consequência dos primeiros 4 jogos, como o Renato destacou. Existe, até eu questionei ele fugiu disso, existe algum tipo de pressão, você entende, pelo resultado de tentar classificar no Gauchão e daqui 1 a 2 semanas brigar por um título já? Você entende que o grupo se sente pressionado já quanto a isso? Não tem essa impressão ainda, porque são 6 jogos que restam. A tabela é meio a meio, 3 jogos fora e 3 jogos em casa. Um jogo aí em Porto Alegre, que é o Grenal, porém o mando não é nosso. Eu não vejo essa pressão ainda. Eu vejo uma preocupação natural. Mas pressão não existe. Tanto é que são 2 situações que nós estamos jogando hoje aqui. Uma era exatamente buscar uma recuperação no Campeonato Gaúcho. Não aconteceu, mas ela virá. E a segunda era o apronto para o jogo contra o Independiente, que era a questão mais importante do ponto de vista do que nós temos para disputar, porque o que nós temos que disputar neste momento é uma final de Supercopa Sul-Americana. É isso que está em jogo. Mais importante, mais necessário, mais premente e o próximo desafio. Depois vem o desafio da classificação no Gauchão. Ele ficou um pouco distante na medida que o calendário vai encurtando e as derrotas vêm acontecendo. Mas, sinceramente, eu acho que nós temos condições de classificar. Então, se há preocupação, há pressão, absolutamente não entendo assim até o presente momento. A sua preocupação, presidente, é mais específica com o quê? Com que tipo de reflexo uma eliminação precoce no Campeonato Gaúcho poderia gerar, projetando uma temporada? Não, nenhuma. Absolutamente nenhuma. Nós não teríamos quase nenhuma situação de... O que não pode acontecer, isso não vai acontecer porque nós vamos classificar, mas o que não pode acontecer, se não classificar no Campeonato Gaúcho, nós teríamos já praticamente a Libertadores, que vai estar na fase de grupos e vai terminar dentro do primeiro semestre. Vamos começar o Brasileiro logo em seguida, teríamos um calendário até um pouco mais folgado. Mas eu acho que não é isso que vai acontecer. Vai acontecer exatamente que nós vamos atropelar. Vamos nos atropelar, vamos ter necessidade, inclusive, de algumas coisas revezar, porque depois da Recopa vem a Libertadores, já é dia 27, e vamos ter condições também de classificação do Gauchão. Presidente, boa noite. A gente sabe que o resultado hoje não foi o esperado, e a gente também sabe que o Grêmio trabalha em uma frente muito forte na contratação desse possível outro centroavante, né? Fala-se no André, inclusive, do Sport. Essa série de resultados que tem acontecido no Gauchão pode acelerar ou até pressionar um pouco a direção do Grêmio na busca desse centroavante? Os negócios que o Grêmio está tentando realizar estão em andamento. E aqui eu vou esclarecer. No momento que nós fizemos a consulta ao Sport, o preço foi aquele preço, o Grêmio não está mais na jogada. O Grêmio está fora. Então que se saiba disso. Se tiver uma situação nova para ser examinada, se examina, mas dentro daquela posição que o Atlético, que o Sport Recife manifestou, o Grêmio não tem mais nenhuma ação no sentido de fazer a aquisição do André. Estamos aí aguardando, vamos ver se vamos evoluir, se tem uma outra forma de construir uma aquisição do Gonçalo Carneiro. Mas tem outros jogadores também que o Grêmio também tem na sua mira. Então, sinceramente, não é questão de pressa, é questão de que há necessidade, mas a pressa não é o mais importante. Há necessidade desse jogador, mas não há absolutamente aquela situação, e eu vou repetir, é mais fácil ter paciência, tentar acertar no diagnóstico do que tu
comprar as pressas e errar completamente. Então, sinceramente, eu parto desse raciocínio para construir essa solução. Presidente, o senhor citou aí a questão do Gonçalo Carneiro, né? O Michael Suel já está aí, questão burocrática apenas para ser anunciado, mas o que está prejudicando essa negociação do Carneiro? É questão médica? Tem uma avaliação médica a ser feita, tem uma situação também de preço, tem uma situação de algumas questões que têm que ser resolvidas e é uma situação que ainda não está completamente finalizada. Mas só concluindo, o que pesa mais? É a questão médica ou é a questão de valores de salários? Tudo no mesmo nível. Os salários é o que o menor problema tem. Presidente, mais ou menos na mesma linha que foi perguntado para o Renato, sobre a questão do quanto prejudica esse resultado negativo hoje naquele planejamento do Grêmio até o final dessa primeira fase. Tanto em pontuação como em utilização, né, da equipe principal. Se muda alguma coisa ou se o Grêmio vai seguir assim até para ver até onde ele vai nessa primeira fase? Agora, é mais ou menos o sentido da resposta ao colega aqui. A preocupação existe porque os pontos não vêm, mas o calendário é exatamente desse momento de apronto para o jogo contra o Independiente. Vamos jogar dia 7 agora contra o Brasil. Vamos tentar fazer o jogo de recuperação, como também vamos fazer o apronto. Se tu me perguntar o que prevalece sobre isso, nesse momento as duas coisas são importantes. Ganhar para viabilizar uma classificação no Gauchão e também fazer um bom jogo para começar, para terminar praticamente o apronto do jogo contra o Independiente. Não há, sinceramente, não há pressão, não há, vamos dizer assim, desespero, não há absolutamente nada disso. Nem prejudica o planejamento do que foi construído, mesmo porque o Grêmio ainda terá mais jogadores que incorporarão. Durante esse período do mês de fevereiro, vão se incorporar jogadores novos aqui também. E tem que ver todo o desempenho dessas questões dos jogadores da transição, que embora eles tivessem também dificuldade na pontuação, também tem os seus desempenhos individuais, que jogando numa outra estrutura, num outro grupo, numa outra construção de time, poderão dar os rendimentos que a gente espera deles. Então, sinceramente, para o planejamento do clube, altera absolutamente nada. Mas, claro que gera preocupação, não soma pontos. Presidente, como estão as conversas com o Barcelona? Teve a primeira oferta do Barcelona sobre o Arthur. Ela ficou muito longe daquilo que o Grêmio entende ser viável ou ser aceitável para perder um jogador desse tamanho. E mesmo que aconteça uma negociação com o Barcelona, se essa conversa segue em andamento, o senhor garante que na metade do ano não tem a mínima chance dele sair ou não? Posso te dizer que a construção de todo o negócio, nesse momento ele está parado, porque passou a janela, o jogador não ia sair, então ele pode esperar. Então o negócio deu uma arrefecida. De qualquer maneira, eu posso te adiantar com absoluta certeza que na construção do negócio o Arthur ficará conosco um ano. Ainda um ano, se o negócio acontecer. Se o negócio acontecer. Se o negócio acontecer, o Arthur ficará até o final do ano garantidamente, porque essa é uma condição disponível do Grêmio. E creio que é uma situação que ficaria bem encaminhada entre todas as partes. Então, neste momento o negócio está em completo compasso de espera e vamos ver como é que vai acontecer. Nesse momento é isso. Mas como cláusula de discussão absolutamente disponível de parte do Grêmio, creio que mais ou menos ajustada já, o Arthur ficará conosco até o final do ano. Repito, e é muito importante isso acontecer no negócio. Nas outras questões aqui, presidente, o senhor falou sobre o número 9, sobre o centroavante, citou como é que está o andamento do André, que nesse momento o Grêmio acabou desistindo, o Carneiro, que ainda depende de uma avaliação, e mesmo que seja aprovado, ainda tem um período de recuperação ainda, né? E eu lembro que lá em Santa Cruz do Sul, quando o Grêmio jogou com a Avenida, antes do jogo, o senhor concedeu uma entrevista e disse que o Grêmio teria o número 9 para o jogo da Recopa, para o jogo lá do dia 14. Ainda é possível ter esse número 9 para o jogo lá de Buenos Aires? Acho difícil porque nós teríamos o jogador, só não sabíamos toda a sua extensão de problemas físicos, desejamos que não seja coisa grave também, mas mesmo que nós possamos finalizar o 9, o jogador, poderia acontecer isso. Essa possibilidade ainda existe, mas eu diria que ela já ficou um pouco mais remota. Presidente, só sobre essa condição do Gonçalo Carneiro, existe a possibilidade de o Grêmio estuda até daqui a pouco de tentar um empréstimo do jogador pela sua condição física atual ou daqui a pouco compor de uma outra maneira a contratação dele? Ficou em aberta a possibilidade de uma modelagem de negociação nova. Creio que isso é uma possibilidade. Isso ficou em aberto.